Salve, salve meus queridos, professores Ani na área, mais uma vez com vocês, hoje para falar um pouquinho sobre as fórmulas químicas. Mas professor, o que é uma fórmula química? Bom, a fórmula química é uma forma de representar espécies químicas. Por exemplo, não é estranho para você, você já ouviu, por exemplo, H2O. H2O é uma fórmula química, que é a fórmula química da água, NaCl, um principal componente do sal de cozinha. Então, você já tem um contato, mesmo que do seu dia a dia, com estas fórmulas. O fato é que não existe uma única fórmula ou uma única forma de representar substâncias. Então, eu vou apresentar algumas para vocês aqui, beleza? Bom, essa da água que eu falei, que é famosa, H2O, é dita fórmula molecular. O que a fórmula molecular representa? Ela representa a real quantidade de átomos que compõem aquela substância, aquela espécie. Então, no caso da água, H2O, essa molécula é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Veja o caso, por exemplo, da glicose. A glicose tem a fórmula molecular C6H12O6. Então, realmente compõe em cada unidade básica dessa, que a gente chama de molécula de glicose, tem 6 carboninhos ligados a 12 hidrogênios e a 6 oxigênios. Tudo bem? Essa é uma fórmula muito comum, muito usada, a gente usa bastante esta fórmula, especialmente na química inorgânica. Na orgânica, por exemplo, a gente gosta de usar uma chamada de estrutural, que apresenta os risquinhos, que são as conexões entre os átomos. Por exemplo, quando a gente está estudando as ligações químicas, a gente também usa muito uma fórmula chamada eletrônica, que coloca os eletrõezinhos que estão sendo compartilhados durante uma ligação química. Então, existem inúmeras formas, ou seja, fórmulas de representar uma substância. Nesta aula, nós vamos conhecer 3. A fórmula molecular, que é bem comum e a gente usa muito, e até mesmo no dia a dia, o CO2 é o gás carbônico, a fórmula molecular dele. Mas eu quero apresentar outras 2 importantes nessa jornada chamada química, beleza? Então, a primeira que eu estou colocando aqui, que a gente talvez não conheça, você pode estar revisando, você pode estar conhecendo isso aqui pela primeira vez, é a fórmula mínima ou empírica. O que é essa fórmula mínima ou empírica? O nome é muito sugestivo. Mínima lembra menor quantidade, concorda? Empírica significa experimental. O que ela representa? Ela representa a menor proporção, atenção, em números inteiros de elementos em uma composição, em uma espécie química. Então, por exemplo, peguemos a glicose, do quadro anterior. A glicose tem a fórmula molecular de C6H12O6. A pergunta é possível simplificar essas quantidades de elementos que estão contidas aqui por algum número e obter números inteiros ainda? Certo? Por exemplo, H2O não tem como simplificar. Ou seja, a fórmula molecular da água, que é H2O, é igual à sua fórmula mínima. Muitas vezes, uma substância tem a fórmula molecular igual à mínima, porque não tem como simplificar. No caso da glicose, nós podemos simplificar tudo por quanto? Por 6. E desta forma, nós obtemos a menor proporção em números inteiros da glicose. Esta é a fórmula mínima ou a fórmula empírica da glicose. Ok? Então, se pede a fórmula mínima ou a fórmula empírica, nós simplesmente pegamos a fórmula molecular, caso seja dada, e simplificamos por um número qualquer que deixe como resultado os menores números inteiros. É possível determinar essa fórmula mínima a partir de outra fórmula que a gente vai conhecer agora, que é a fórmula percentual ou centesimal, ou ainda teor ponderal. Bom, o que é esta fórmula aqui? Esta fórmula é um pouco mais específica, um pouco mais interessante, então bastante cuidado na leitura dela. Então, o que indica esta fórmula? Atenção, está grifado aqui, ó. Ela indica a porcentagem em massa de cada elemento em uma espécie, em uma substância, em uma molécula, em um íon, em qualquer coisa, qualquer espécie química. Tudo bem? Como assim a porcentagem em massa? Ok, a gente chama também, como eu disse, de teor ponderal. Tudo bem? Vamos lá. Nós pegamos a fórmula mínima ou a molecular, pode ser qualquer uma. Por quê? Porque uma é proporcional à outra em relação aos seus elementos. Então, tanto na glicose C6H12O6 quanto no CH2O, a proporção entre os átomos é a mesma. Portanto, a proporção em massa vai ser a mesma. Ou seja, o resultado é o mesmo. Determinar essa fórmula a partir da fórmula molecular ou da mínima. Vamos lá como exemplo, vai. Então, pensemos no gás metano, tudo bem? Então, o gás metano tem a fórmula CH4, ok? Qual é o nosso primeiro passo? Calcular a massa do metano. Nós aprendemos isso na aula 1 sobre teoria atom molecular, segue o link aqui, caso você tenha dúvida ou caso queira revisar isso aí.
Para calcular a massa molar, no caso aqui, a massa molecular, então aqui seria molecular, nós temos que somar as massas dos átomos na composição química. Então, por exemplo, a massa do carbono é 12 unidades, a massa do hidrogênio é 1 unidade, então 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 12 dá 16. Então, a massa do gás metano é 16 unidades, ou se fosse a molar, seria 16 gramas por mol. Então, a diferença da massa molar para molecular é que a molar é em gramas por mol e a molecular é em unidades, mas é o mesmo valor numérico, então você pode usar para efeito de cálculo tanto a molar quanto a molecular, tudo bem? É só o número que nos importa. Então, vamos lá. A massa do metano vale 16 unidades. Então, concorda que essa massa é 100% a massa do metano? O nosso desejo é descobrir qual é a porcentagem do hidrogênio, qual a porcentagem do carbono. Então, pensemos no carbono primeiro. Então, a porcentagem do carbono aqui é 16 unidades, 100%, que é a massa do todo, 12 unidades, que é a massa só do carbono, corresponde a X. Tcharam! Desta forma, nós vamos encontrar uma porcentagem que é de 75%, correspondente, então, à massa, à porcentagem do carbono. É claro que, nesse momento, eu não precisaria fazer essa mesma conta para o hidrogênio, porque se 75% são de carbono e só tem mais hidrogênio aqui, obviamente que daria 25% a porcentagem do hidrogênio. Mas, como é o intuito de entender o que está acontecendo, eu vou fazer aqui. Então, a porcentagem de hidrogênio é 16 unidades é a massa de 100%, o hidrogênio, que contribui com 4 unidades, tem um valor de X%. Fica uma dica aí para você, no mesmo problema, quando você usar uma incógnita X e precisar determinar outra incógnita, determine outra letra, Y, W, ok? Não faça igual a eu. Então, use aqui tipo Y, W, porque você já achou um valor de X, fica mais correto e mais didático usar um outro valor de incógnita. Daí, nesse caso, o X aqui, né, seria igual a 25%. Como é que a gente representa essa fórmula? Não é separadinho assim, ó, é assim, ó. Nós pegamos o elemento, eu estou usando na sequência os elementos da fórmula molecular, C 75%, H 25%. Então, de forma subscrita, a gente coloca a porcentagem após a representação do elemento. É bem legalzinho. C 75%, H 25%. Então, a fórmula mínima a fórmula percentual ou a fórmula centesimal do metano é C 75%, H 25%. Olha só que legal. O teor ponderal de carbono é 75%. O teor ponderal de hidrogênio é 25%. Legal? Ok, professor, mas como é que eu posso voltar para a fórmula mínima ou a fórmula molecular a partir da fórmula centesimal? Beleza? Realmente isso dá um pouquinho mais de trabalho. A gente tem mais ou menos um passo a passo. Assim, ó. A primeira coisa é calcular quantos mols tem de cada elemento na composição. Depois, a gente costuma fazer uma operação que é dividir os resultados que a gente encontrou aqui do número de mols pelo menor dos valores encontrados. Eu vou dar como exemplo para você entender do que eu estou falando, tudo bem? Então, é possível sair da fórmula percentual e voltar para a fórmula mínima. Eventualmente, a fórmula mínima a gente já sabe é igual à molecular. Daí a gente achou tanto a mínima quanto a molecular. Para achar a molecular, o autor, o exercício, ele tem que oferecer alguma informação sobre a massa dessa molécula, da massa molecular, para eu comparar o meu resultado com o valor da massa dada, tudo bem? Então, assim, resumindo, sempre que a gente tem a fórmula centesimal, nós vamos cair na fórmula mínima. Lembrando, às vezes a fórmula mínima já é a fórmula molecular. Se não, é preciso ter a massa da molécula para eu comparar o meu resultado com o resultado que foi dado da massa da molécula, tudo bem? Mas, resumindo, nós calculamos o número de mols e depois a gente divide pelo menor dos valores e a gente normalmente chega a um resultado. Se não, a gente promove mais alguma operação matemática. Vamos lá como exemplo. Ó. Essa aqui é a vitamina C. Foi dada a fórmula percentual e ele pede a fórmula molecular. Bom, tá vendo? Ele pediu a fórmula molecular, mas ele deu a massa molecular. Então, eu sei qual é a massa dessa molécula, entende? Então, a massa dessa molécula corresponde a 100%. Desta fórmula, eu posso descobrir a massa de cada elemento nessa composição. Como? Vai lá, porque a ideia primeira é descobrir o número de mols. Então, o carboninho, né? Vamos achar para o carbono primeiro. Ó, 176 gramas, que é a massa molecular dessa substância, corresponde a 100%. Mas carbono tem 40,9%. Então, quantos gramas teriam de carbono? Bom, nós teríamos 72 gramas, tudo bem? Bom, como que a gente descobre quantos mols tem? Então, primeiro, vai lá com calma. Ó. Foi dada a massa da molécula, então isso corresponde a 100%.
Como eu sei que tem 40,9% de carbono, então 176 gramas, que é a massa total da molécula, é 100%, 40,9% corresponde a x, x igual a 72 gramas. Como que eu descubro quantos mols tem? Porque esse é nosso objetivo. É só dividir pela massa molecular do elemento. Então, se você dividir a massa pela massa molecular, você encontra o número de mols. Nós já fizemos isso lá no estudo dos gases, na teoria molecular, como calcular o número de mols. Mas, em geral, aqui, para nós sermos práticos e rápidos, é só dividir Quer descobrir quantos mols tem? Divide a massa pela massa molecular do elemento. Então, 72 gramas, que é o resultado da massa do carbono em relação ao seu percentual, dividido por 12, que é a massa molecular do carbono, isso dá 6 mols. Então, para o carbono nós temos 6 mols. Vamos fazer isso para o hidrogênio. Ó. Hidrogeninho, 176 gramas é 100%, então quanto seria, quantos gramas teria? 4,55%, que é o percentual do hidrogênio. Isso vai dar 8 gramas, dividindo por 1, que é a massa do hidrogênio, a massa molecular do hidrogênio, nós vamos encontrar 8 mols. E fazendo isso para o oxigênio, nós teríamos 176 gramas é 100%, então quanto seria? 54,6%, que é o percentual do oxigênio. Nós encontraríamos 96 gramas, dividido por 16 gramas, que é a massa molecular do hidrogênio, nós vamos encontrar 6 mols. Desta forma, olha lá, a fórmula molecular da vitamina C é C6H8O6, beleza? Então, o que nós fizemos? Nós descobrimos quantos mols tem de cada espécie. Como nós obtivemos aqui números inteiros, eu não preciso fazer nenhuma operação matemática, porque a fórmula é a menor proporção em números inteiros, não necessariamente a menor proporção, porque nós estamos falando da fórmula molecular. Se fosse a mínima, seria a menor proporção em números inteiros aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vai lá. Olha só esse caso. Nós temos um percentual de cada elemento e o cara quer a fórmula mínima, por exemplo, ou a fórmula molecular. Então, nesse caso, atenção nesse caso, ele é bem importante. O cara não deu a massa molecular. Então, eu não sei quanto pesa essa molécula, beleza? Isso significa que eu particularmente, eu vou imaginar aqui, eu vou pegar o percentual de cada um aqui e vou imaginar que nós temos 100 gramas dessa substância, ok? Nós vamos imaginar 100 gramas dessa substância. Porque se eu imaginar 100 gramas dessa substância, eu teria 62,1 gramas de carbono. Então, quando não é dado a massa molecular, eu imagino 100 gramas da substância. E aí o percentual de cada elemento vai me contar quantos gramas tem. Então, se tem 100 gramas dessa substância aqui, 62,1 gramas seria de carbono. Dividindo por 12, que é a sua massa molecular, nós teríamos 5,18 mols. Fazendo isso para o hidrogênio, 100 gramas de substância teria 10,3 gramas de hidrogênio. Dividindo por 1, que é a massa molecular do hidrogênio, nós vamos encontrar 10,3 mols. Para o oxigênio, nós teríamos 27,6 gramas, dividindo pela massa molecular, nós teríamos 1,73 gramas. Está vendo que nós não encontramos números inteiros aqui, tá vendo? Esse é o nosso problema. Não encontrando números inteiros, nós ainda temos que promover atividades matemáticas para conseguir essas proporções. Então, uma dica, e ela é assim, o primeiro recurso que a gente tem, é dividir todos esses números pelo menor dos valores, que no caso é 1,73. Por que a gente divide pelo menor número? Porque a gente já vai conseguir o número 1 aqui e, óbvio, nós vamos encontrar a proporção dos outros para com ele, porque a gente está dividindo todos por esse número aqui. Então, nós teríamos 5,18 dividido por 1,73, isso dá 3, 10,3 dividido por 1,73 dá 6, e o oxigênio 27,6, que nós encontramos lá, o oxigênio dá 1,73, não 27,6, dá 1,73 dividido por 1,73, que dá 1. Corrige aí, porque aqui é 1,73, tá certo? Desta forma, a fórmula molecular disso é C3H6O, beleza? Então, primeira coisinha, descobre quantos mols tem, ou através da massa molecular que ele deu, ou considera 100 gramas do composto, daí você tira a massa em função do percentual, descobre quantos mols, se preciso divida pelo menor valor para obter números inteiros. Há casos em que a gente ainda tem que, depois de dividir pelo menor valor, multiplicar por 2, multiplicar por 1,5 para conseguir um resultado em números inteiros, tá certo? Não pode fazer muita aproximação aqui, porque nós estamos trabalhando com mol, e aproximar 0,1 mol é um número absurdamente grande, certo? Queridos, me despeço por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!